bate de pé direito, levanta para Biro solto pela esquerda, é um bom passe. Recolhe para o time do Corinthians, vai tentar fugir. Outra vez a grande massa torcedora. Olha a emoção invadindo o Morumbi. Alô, alô! Salve, salve pra todo mundo que tá aqui assistindo o episódio de número 2 do podcast Corneta. Eu tô aqui, eu, Rafael Barros, com o meu querido Bento Pestana, e a gente vai rodar essa uma hora com você por dois temas bastante bacanas hoje. Hoje você começou ouvindo a narração do Osmar Santos do gol do Sócrates, meu amigo, em 83 contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. E por que é que você ouviu o gol do Sócrates? Porque no dia 4 deste mês, no dia 4 de dezembro de 2021, vão se completar 10 anos que nós estamos sem o Magrão, do falecimento do Sócrates no dia 4 de dezembro de 2011. Então hoje nós vamos falar sobre isso no nosso primeiro bloco do programa, dos 10 anos sem Sócrates, sem Magrão e tudo que ele representa para o futebol. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a bola de ouro. O Messi ganhou a sua 7ª bola de ouro e exigiu uma bola de ouro do ano passado, de 2020, para o Lewandowski. Afinal, o Messi mereceu ganhar a bola de ouro? Quais são e quais deveriam ser os critérios para a eleição dessa bola de ouro? A gente vai falar um pouco dos rankings da FIFA, dos premiados, da FIFA não, né, da France Football. Exatamente. E então, este será o tema do nosso segundo bloco. Antes de mais nada, se você não é inscrito ainda aqui no Sport News Mundo no YouTube, você vai lá, se inscreve no canal do Sport News Mundo, segue a gente, ativa o sininho e acompanha, porque todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã, estará aqui o podcast Corneta. Tá certo? Se você está assistindo esse podcast por outras plataformas, você vai lá e segue o podcast Corneta em todas essas plataformas. Esse é o primeiro episódio que estaremos em praticamente todos os agregadores de podcast. Por aí não estaremos só no Spotify, tá certo? Então, vamos tocar essa bagaça. Eu queria as boas-vindas, meu querido Bento. Tudo bom, Bento? E aí, Rafa, tranquilo? Cara, programaço hoje, assim, falar do Sócrates é lindo, e até já entregando, né, o meu timezinho de coração, eu vou começar com uma experiência pessoal, assim, não com o Sócrates, evidentemente, né, mas um pouco do que o Sócrates representa, porque quando eu era pequenininho, meu pai já não era tão ligado em bola, minha mãe era um pouco mais. Então, de um lado eu ouvia muito sobre Tevez e Nilmar, né, que era o time do Campeonato Brasileiro de 2005, e do outro eu ouvia muito falar do Vladimir, do Zé Maria, do Rivelino, mas a imagem que mais ficava na minha cabeça, que eu ficava fantasiando, era do Doutor Sócrates. Primeiro porque meu pai lia bastante coisa de mitologia grega pra mim, falava um pouco dos gregos e tal, então o nome Sócrates era sempre uma loucura na minha cabeça, né? Eu achava aquele nome muito bacana, ainda doutor, né? Então trazia isso muito para um lugar de afeto sem nem ter conhecido o jogador, né? E quando em 2011, no dia da morte dele, fomos eu e meu pai assistir Corinthians e Palmeiras, jogo que o Rafa inclusive também estava, e nós não nos conhecíamos, né? E enfim, foi muito marcante assim ver toda aquela massa dentro do Pacaembu, do saudoso Pacaembu, levantando o braço e, enfim, acho que celebrando a vida e a obra de Dr. Sócrates, né? Além de tudo, profético nas suas palavras de quando disse que ia morrer, né? Que ele morreria num domingo com o Corinthians campeão. Dito e feito. A precisão foi cirúrgica, né? Não foi nem só num dia de Corinthians campeão. A frase dele é: quero morrer num domingo com o Corinthians campeão brasileiro.
Ou seja, aquele jogo de 2011 entre Corinthians e Palmeiras, que foi a 38ª rodada do Brasileirão de 2011, foi quase que uma necessidade profética do time do Corinthians de ser campeão ali no Pacaembu. E acho que é legal até a memória desse dia, porque a homenagem do time do Corinthians e da torcida ali naquele momento foi muito forte, né? Todos os jogadores, aquela cena que acho que talvez seja a cena que fique marcada mesmo como a cena do dia da morte do Sócrates, né? Ele morreu na madrugada do dia 4, lá por volta das 4 da manhã, e o jogo carregava aquele clima, né? Era obviamente um clima de decisão de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras, tem toda a rivalidade, todo o clima de tensão que vai ter um jogo como esse numa última rodada de campeonato. Mas você tinha o fato de que ali tinha morrido um ídolo não só do Corinthians, mas do futebol, né? Um cara que faz uma diferença tremenda quando a gente fala do aspecto além do jogo, né? Do esporte. Era um cara que sempre se posicionou politicamente, cumpriu um papel ali como jogador na democracia corintiana que não tem nem o que dizer. E dava pra sentir ali, né? Um pouco a dor que existia. O próprio velório em Ribeirão foi uma coisa de maluco, as pessoas viajando para Ribeirão, as ruas lotadas pro enterro do Trotsky, olha o rapaz, pro enterro do Sócrates, e de fato acho que é um momento que marca muito, né, a relação de quem cresceu ouvindo falar dele, porque eu assim como você, cresci com um pai que falava muito de futebol, e de uma geração que eu escutava muito, na verdade, muitos jogadores, porque na época do meu pai, anos 60, anos 70, eles moravam ali perto do Butantã e iam toda semana ver jogo no Morumbi, ver jogo no Pacaembu, mas especialmente ali no Morumbi, que era razoavelmente perto, iam andando e viam jogo de tudo que é time, do Santos, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, de quem viesse jogar no Morumbi. Existia uma cultura que era diferente da cultura de hoje, né? De você gostar de futebol. E eu acho que a memória que eu tenho do Sócrates especificamente, ela também estende o Corinthians, estende a história durante a ditadura e entra nesse campo, num campo de um cara que me remete a histórias de um momento em que a paixão maior ali das pessoas, ou pelo menos de uma parte das pessoas, porque acho que esse sentimento não era exclusivo do meu pai, do meu tio, acho que boa parte dos torcedores viviam assim, até porque o futebol era melhor em vários sentidos, né? Da quantidade de grandes jogadores que você tinha reunidos no Brasil, que hoje estão todos na Europa. De ver futebol. De ver futebol pra cacete. E não tá preocupado de, mas o jogo é do meu rival, o jogo é disso, daquilo. Vamos ver futebol, porque o jogo é bom, dá gosto de ver. Hoje em dia, não sei se é muito assim, né? E Rafa, que tem uma coisa que essa geração dos anos 80, ela é uma geração que não tem Copa do Mundo, né? Você olha para a geração de 90, foram 3 finais, né? Considerando que 2002 ainda é muito uma repercussão dos jogadores brasileiros da década de 90, né? Foram 3 finais e 2 Copas do Mundo no bolso. Em 82 e 86... você tinha 2 times muito bons, o de 86 um pouco abaixo, né? Mas o de 82 eu acho incrível, assim, né? Porque muitas vezes fica no imaginário popular uma certa desvalorização dessas 2 seleções e a gente esquece que talvez a seleção de 82 seja uma das melhores. Não, assim, não sei se em nível das seleções brasileiras, né? Acho que a seleção de 70, de 62 e de 58 são umas seleções absurdas, né? Ainda mais com o Mané e com o Pelé jogando, né? Porque eu não me lembro agora, acho que em 58 os dois jogaram juntos a maioria dos jogos, né? Mas assim, é impressionante como que a gente esquece de valorizar esses clubes, os times que jogavam aqui no Brasil e essa seleção. Porque a gente está falando de uma geração que teve Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Reinaldo também, mas eu ia falar do Careca do São Paulo, ia falar do Júnior, do Leandro, do Oscar do São Paulo, Valdir Pérez do São Paulo também. Muita gente boa, muito jogador de altíssimo nível.
muita gente boa. Inclusive hoje, Bento, eu tava até fuçando alguns materiais, assim, algumas coisas especiais de televisão da Copa de 82, aquelas retrospectivas, e eu encontrei um vídeo do Zico, já ex-jogador, falando sobre como a derrota de 82, que isso é uma coisa que acho que muita gente fala, especialmente os jornalistas mais velhos, que trabalharam em 82, né? A gente nem viveu, a gente vê pelas imagens e acha lindo como jogava aquele time. Falando que aquela vitória, ela meio dando ela como um marco, né, no futebol internacional, de uma vitória de um jogo físico contra um jogo plástico, de alguma maneira. Que eu acho que por si só talvez seja um pouco polarizada, mas em algum sentido tem um pouco de verdade também. Ali é uma inflexão de escolas de futebol. Foram duas escolas diferentes se embatendo, uma ganhou, e eu acho que essa vitória mudou um pouco mesmo a história do futebol nesse sentido, né? Eu acho que só um detalhe, assim, eu também entendo que essa derrota, o desastre do Sarriá, né? Também às vezes se tira um pouco o mérito da Itália naquele jogo. O Brasil era um time melhor, aliás, muito melhor do que o time da Itália, mas a Itália teve um dia mais feliz. E assim, a Itália jogou muito futebol. Jogou muito futebol. O futebol da Itália, o futebol que a Itália jogou nesse dia é um futebol que particularmente me agrada, né? Mas eu entendo essa oposição entre estilos, né? Acho que o Tele talvez tenha sido marcado como o cara que não conseguiu defender o empate, né? Eu acho que depois no São Paulo ele foi trazer muito mais esse espírito. O Tele hoje não é conhecido como um treinador ofensivista, né? Nesse sentido, pelo torcedor do São Paulo. Exato, acho que é um treinador que trouxe um pouco mais da volantada, né? Um pouco mais do jogo de marcação e pegada depois no São Paulo. Voltando um pouco para o Sócrates, eu queria fazer esse pequeno preâmbulo só para dizer que, assim, eu acho que o Sócrates foi um craque absurdo. Assim. Acho que o Sócrates, além de tudo que ele representa, o Sócrates jogou uma bola fenomenal. Fenomenal. O Sócrates tem números, e eu acho interessante porque a gente está muito na época dos números de futebol, né? Quando a gente for falar de bola de ouro, a gente vai falar um pouco sobre números, falar dos números impressionantes do Lewandowski, falar dos ótimos, excelentes números do Messi, impressionantes de novo, né? Mas é curioso que o Sócrates, quando ele jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o primeiro clube dele, fez uma dupla de ataque com o Geraldão, né? O Geraldão que depois foi jogar no Corinthians em 77, jogou 78, 79. E quando ele chega no Corinthians, ele até chega mais como armador. Mas o Campeonato Paulista de 79, que o Corinthians venceu, o Sócrates não só... Aliás, 78 ele jogou com a 9, mas 79 não... também, se eu não me engano, não? Jogou, eu me confundi aqui, peço até desculpas. Jogou com a 9 e ele fez uma quantidade de gols absurda pelo Corinthians no período em que ele esteve no clube. Deixa eu só achar um númerozinho aqui que estava anotado. Ai, saco. Fala aí, Rafa, eu já vou achar aqui pra nós. Maravilha, maravilha. Você vai apurando aí. Inclusive, o Sócrates tem 172 gols na carreira dele total, né? Ele jogou pelo Corinthians, jogou pela Fiorentina, jogou um curto periodinho pelo Flamengo, jogou pelo Santos também, do nosso querido João Sampaio, que não tá aqui, mas quem conhece o João Sampaio, quem já ouviu a gente falar dele aqui, não se preocupem que logo ele vai estar na nossa bancada. Manda bala aí, Ben. Pra começar, assim, foram 521 jogos na carreira, tá? Ele fez 271 gols ao todo, contando todos os clubes e seleção brasileira. No Corinthians, a informação que eu estou vendo aqui são 265 jogos e 151 gols. Eu já vi outras, então eu vou dar aquela confirmada nas fontes também, tá? Perfeito. Bom, cara, a quantidade de histórias que daria pra gente ficar aqui falando horas a fio é imensa. Seria um podcast de dias, talvez, de histórias do Magrão, né? Podemos falar de democracia, podemos falar
até da própria ida à Fiorentina. Mas antes de qualquer coisa, hoje vai ser um programa com muitas sonoras maravilhosas, tá certo? Então eu queria que a gente parasse nossos ouvidos aqui de novo para mais uma, que é o primeiro gol, o gol da vitória por 1-0 do Corinthians na final 1, no jogo de ida de 1983. Rafa, posso só terminar a informação aqui? Peço desculpas. 170 gols em 298 jogos. Isso é uma média de 0,5 pesado, e ao longo da carreira, naqueles 521 e 200 e poucos gols, também é de 0,5. Isso é uma média absurda de gols, só pra dizer isso. Maravilha, muito bem. Vamos lá escutar a narração na rádio de Corinthians 1, São Paulo 0, final, jogo de ida de 1983. Levantando pro doutor tentou ajeitar pra tirou o bilhete da urna número 8, entregou para o Odinei Edson, para Brancato. Este é o prêmio de 250 mil do Globo do Rio. Sócrates correu para premiar um torcedor num gol cheio de paixão, de amor e entusiasmo. Sócrates, o gol paixão do Morumbi. Sócrates, o garoto levanta a galera no momento. Opa, entrou outro som aqui, minha gente. Então, olha, eu separei uma outra. Caiu, ficou pra Sócrates, pintou, arrumou, deixou se bater. Brasileira estremece o estádio de Sevilha. Você reconhece esse gol ou não? Copa de 82, o Sócrates marcou 2 gols muito importantes, né? O gol contra a Itália e contra a Escócia? Não, contra a União Soviética. Isso. Gol de empate do Brasil. O Brasil saiu perdendo nesse jogo com um gol do jogador que, se não me engano, chama Paul. Fez um gol num frangaço do Valdir. Um frangaço mesmo. Foi tentar dar uma manchete na bola, pegou a bola toda esquisita e ela foi pro gol. O Sócrates empata com um balaço de fora da área, um chutaço maravilhoso. E o Éder, camisa 11 da seleção de 82, vira o jogo no finzinho. E o Brasil ganha de 2-1 da União Soviética. É um dos gols mais importantes da carreira do Sócrates, né? Gol em Copa do Mundo. Na época a União Soviética não é que era um time tranquilinho também de jogar. E na voz do Fiore Gigliotti, que é sempre legal ir caçar lá atrás. Talvez tenha sido uma das decepções da carreira dele, né? Não ter ganho uma Copa do Mundo. Eu acho que assim, até... imagino que sim, né? Mas eu acho tanto a Copa de 82 quanto 86 muito frustrantes do ponto de vista do Sócrates. Acho que o jogo contra a Itália, ele fez um gol super importante, que foi o 2-1 ou foi 2-2? Foi 2-2, foi, né? Foi o 1-1. 1-1. E... o segundo gol é do Falcão, golaço, né? Que mas ele dá esse aquela gol finta... mesmo, o gol de empate do 1-1, o toque que ele dá do lado do goleiro por baixo, mata completamente ali. É um belo gol também. Exato, não, golaço. Mas eu acho que perder o pênalti ali em 86 também foi pesado, né? Tem um vídeo do João Saldanha descascando o Sócrates nesse momento, depois eu vou tentar achar aqui pra pôr. Mas ele descasca o Sócrates. Fala, inclusive é engraçado, porque nesse jogo ele faz daqueles movimentos de pênalti que hoje é muito comum, né? Que o jogador vai pra bola, diminui a velocidade perto dela e aí chapa.
E ele bateu o pênalti mal mesmo. E o Saldanha fica bravo, falando, vai fazendo firula, um não sei o que, ele xinga o Sócrates. Calma, é o Magrão, meu amigo, calma. Não, e é curioso que assim, o Zico ficou bem mais marcado, né? Porque perdeu um pênalti ainda no tempo regulamentar. Regulamentar não, acho que já era prorrogação, né? Foi um dos últimos lances do jogo, o cara perdeu um pênalti, o Zico estava lesionado na Copa de 86, estava voltando de lesão. Então foram duas grandes decepções, mas em termos de título, o Sócrates ele não é exatamente reconhecido por isso, né, Rafa? Porque assim, o Sócrates ganhou os 3 paulistões com o Corinthians, teve um vice-campeonato brasileiro, e meio que foi isso, né, em termos de conquistas, assim, né? Não foi muito não foram os títulos, talvez o Campeonato Paulista ali tenha sido... Foi importante no momento, né? Ali, vencer contra um rival. Acho que a gente ainda tá falando de uma época em que o Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual no geral, tinha mais relevância pro futebol brasileiro, né? Ainda ali tinha o quê? 10 anos, 11 anos de Campeonato Brasileiro. E ainda dava pra falar de um estadual bastante relevante pros clubes. Claro. Depois essa chave vai virando. Já os anos 90 já são outra história. Né? O Campeonato Brasileiro passa a ser o campeonato. Sabe-se lá como a gente chegou nesse momento de hoje, que o estadual é insuportável, alvo de porradas de tudo que é lado e completamente insuportável. Cara, mas o que então... fez o Sócrates ser, só pra concluir, porque o que eu acho que fez o Sócrates ser ídolo do Corinthians mesmo foi a capacidade dele, não só do Corinthians, mas acho que ídolo nacional, porque eu também não acho que foi a seleção que fez o Sócrates ser um ídolo nacional. Ele conseguiu ser o jogador ali que verbalizou um pouco anseios, né, das pessoas. Talvez não necessariamente o anseio das pessoas fosse a saída lenta, gradual e segura, como foi feita a ditadura do Brasil, mas de alguma maneira ele dialogava com o anseio das pessoas de sair da ditadura militar, né? De arrancar os militares dali, e isso conectou de alguma maneira, eu acho, ele com torcedores do país inteiro. Então eu acho que isso é parte bastante fundamental da história dele como o jogador que ele é, que ele foi que é lembrado e vai ser lembrado por muito tempo, para não dizer para sempre, porque para sempre bom, talvez no caso dele dê para dizer que o futebol não pode apagar um cara como esse, né? Não pode, mas assim, eu ressaltei um pouco esse Sócrates jogador também, porque eu acho que do ponto de vista personagem, político, acho que, né, enquanto uma pessoa fundamental, acho que num período super difícil, mas ao mesmo tempo de retomada dos direitos políticos, né? Eu acho que essa coisa, um pouco também valorizá-lo como jogador. Eu tô tentando fazer um pouco isso aqui, porque eu acho que o Sócrates talvez seja um dos melhores jogadores dos anos 80, talvez entre os 20 melhores jogadores da história da seleção brasileira, com certeza ele tá. Então, enfim, é um cara com muitas facetas, né? E continuando nessa história de facetas, recuperando aqui, Campeonato Carioca de 86, que ele venceu com o Flamengo, Taça Rio, que ele venceu com o Flamengo também em 86, Taça da Cidade de São Paulo de 77 com o Botafogo, de Ribeirão Preto, e com a seleção brasileira foi a Taça da Inglaterra em 81 e Taça da França em 81 também. Mas o Sócrates não se restringiu a jogador de futebol, né? Ele era médico, ele fez um instituto de medicina em Ribeirão Preto, que ele gastou uma grana para fazer uma coisa lá, para atender jogadores. E ele foi cantor, participou em peça de teatro, participou na Aquarela do Toquinho, o disco, jornalismo esportivo. Tem um disco publicado, né? Tem disco publicado. Sertanejo, não é sertanejo, né? Porque hoje a gente fala sertanejo e as pessoas pensam numa coisa. Mas é música caipira, né? E aguardem nosso Corneta Cultural de hoje, que vai ter um pouco de Sócrates o cantor. Opa, maravilha. Então, olha, eu queria deleitar um pouquinho mais os ouvidos de todo mundo aqui com Fiore Gigliotti outra vez. Vamos lá. Da cadeia verde e amarela, prepara-se Eduardo para bater, vai cobrar pela ponta direita, correu, o balão subiu, desce, entrou Sócrates, tocou na bola, fuga, gol!
Escanteio. A bola subia a esperança corintiana. A bola descia, caía perigo na defesa São Paulina. Sócrates entrava numa abertura da defesa São Paulina. Saiu o chute, a bola sacode a rede de Valdírio. Subiu a esperança corintiana. Subiu. É sempre gostoso ouvir essas narrações, ouvir esses momentos. Esse jogo é de 1982 também, Corinthians e São Paulo, esse que eu queria passar ali. Mas é muito boa, cara. Você já ouviu como o Sócrates foi contratado pelo Corinthians? Hoje em dia o pessoal chama de... Não é gato, né, rapaz? Como é o chapéu que o Corinthians deu no São Paulo? Ah, chapéu. Boa. Pois é, o São Paulo queria contratar o Sócrates, lá em 78. E aí o Vicente Matheus teve uma estratégia de mestre, realmente uma estratégia de mestre mesmo. Ligou pro São Paulo falando que eles queriam contratar o zagueiro do São Paulo, Chicão. E aí o São Paulo foi lá, marcou uma reunião com o Corinthians, esperando encontrar o Vicente Matheus. E enquanto o São Paulo estava esperando, o Vicente Matheus acordou às 6 horas da manhã. 7 horas ele estava na estrada, indo para Ribeirão Preto. E naquele dia ele assinou com o Sócrates e passou por cima do São Paulo. Ele falou, esse cara é nosso. Na época foi a contratação mais cara da história. Foram 5 milhões de uma moeda que eu vou ser bem honesto, não lembro qual era. Não eram os cruzeiros. E assim o Sócrates sai, como ele fala, daquela terra de coração de mãe que era pra ele, daquele leito materno de Ribeirão Preto. E vai pro Corinthians, dando um chapéu no São Paulo. Ou seja, o Vicente Matheus, ele mexeu um pauzinho ali fundamental para que o Corinthians tivesse talvez um dos maiores jogadores da sua história, né? É curioso ver como tem algumas coisas na história de alguns jogadores que mudam tudo. E o Geraldão já tinha ido pro Corinthians, né? O Geraldão tinha ido 2 anos antes. E acho que a sensação que muita gente tinha, meu pai mesmo já descreveu isso, eu já vi outras pessoas descrevendo, era que o Corinthians tinha comprado a flecha, mas não tinha comprado o arco, né? Você tinha lá o cara. E o Geraldão, meu pai descreveu como um dos melhores atacantes grossos e caneleiros que o Corinthians já teve, que anotava gol pra caramba. Se eu não me engano, foi em 82 mesmo que o Geraldão anota 5 gols contra o São Paulo em 5 jogos na temporada. Ele marca em todos os jogos contra o São Paulo no ano. E gostava, assim como o Sócrates, gostava de fazer gol no São Paulo. Pois é, acho que até falar um pouco da dupla, né? Porque a gente não falou do Casagrande ainda e acho que seria interessante falar um pouco sobre o Casão, que, enfim, toda vez que fala do Sócrates sempre me parece comovido, né? Acho que no final da vida eles tiveram alguns entreveros, o Sócrates acusou o Casagrande de estar vendido pra Globo. Mas que também... O Casão hoje metendo a boca no trombone, né? Exato, acho que ia ficar mais calmo, doutor, né? E, cara, eu acho que é uma dupla, porque assim, o Casagrande era o jovem incendiário, né? O Sócrates talvez fosse o mentor intelectual. Ele era roqueiro, né? Tem essa essência. Exato. Mais anarquista. Exatamente, acho que esses dois sujeitos foram pessoas muito marcantes nos anos 80, né? Definitivamente. E eu acho que pro Casão foi... cara, não é qualquer jogador que cresce, que pega essa fase. O Casão era novo quando jogava com o Sócrates, muito garoto. Não é qualquer jogador que cresce do lado de um cara como esse, né? Porque isso forja a identidade do cara como jogador, mas forja a identidade do cara como pessoa também. E acho que o ambiente todo da democracia, o Casagrande era muito da linha de frente da democracia corintiana, né? Eu acho que isso tinha bastante a ver com a relação com o Sócrates. Ele sabia da importância dele no time, ele sabia que ele respondia muito às pessoas, porque ele estava ali em evidência. O Casão jogava muita bola. Jogava muita bola.
Tem coisas incríveis, né, na história do Casão. Aquele jogo contra o Palmeiras que ele faz, se não me engano, são 3 ou 4 gols contra o Palmeiras em poucos minutos, entra no segundo tempo, acaba com o Palmeiras. E talvez tenha sido a melhor companhia do Sócrates. Eu acho talvez é que tenha dado mais certo, assim, né? Com Apesar do certeza. Sócrates ter o Birubiru ali no meio campo também, que é alguém muito bom de você ter do seu lado em qualquer situação, porque o Birubiru jogava muita bola. E o próprio Zenon, Sim, né? o time do Corinthians. Uma época o 80 era um Palhinha, ótimo time. uma época o Palhinha também. O Vladimir. Eu achava que o Zé Maria tinha jogado com o Sócrates, mas o time de 82, 83 não é com o Zé Maria. Eu até me esqueci o nome da peça. Rafa, você sabia que o Sócrates, em 2003, assinou com um clube inglês? Não sabia disso não, cara. Garforth Town. Ele jogou uma partida por um clube inglês. Garforth Town? Como pronuncia? Garforth Town. Ele jogou um jogo com o Garforth Town e acho que foi uma loucurinha assim do clube inglês e dele, né? Acho que os caras deram uma viajada assim e o Sócrates foi jogar nesse clube comprou a viajada, né? Comprou a viajada pesado e acho que, pô, quem diria, né? Pois é. Divertido também, sei lá, o Pelé teve o tempo dele lá no Cosmos, o Zico foi jogar no Japão. Acho que assim, é aquela coisa que o Falcão falava, né, cara? Das duas mortes do jogador. O Sócrates já teve as duas. Mas eu acho que o jogador sente isso, ele sente falta de jogar, né? Não à toa, eu tava assistindo uns vídeos da estreia do Sócrates pelo Santos nos anos 80. Que inclusive o Sócrates, acho que o melhor jogo dele pelo Santos foi um jogo contra o Corinthians, que o Santos venceu por 2-1 em 88. Jogou muito, eu vi os lances do jogo distribuindo, até correndo mais do que o normal, é engraçado. Mas ele no começo do jogo, antes da partida começar ali, meio aquecendo, pulando, saltitando, correndo de um lado pro outro do campo, meio tenso mesmo, assim, né? Ele tinha ficado quase 2 anos sem jogar, se aposentado e falado, não era isso, vamos voltar. E você vê essa ansiedade, né? O fim da carreira é uma coisa um pouco cruel pro jogador. E acho que o Sócrates, diferente do Casa, que rapidamente se adaptou ao jornalismo esportivo, o Sócrates teve muitas viagens mesmo, né? Sem saber ao certo o que queria. Então a gente falou, pô, ele escreveu livro, fez teatro, fez telenovela, fez disco de música, foi comentarista esportivo. Ele ficou muito tempo, inclusive, no Cartão Verde, né? Era as melhores épocas do Cartão Verde na TV Cultura, eram com o Magrão comentando. Eu gostava muito do Magrão comentando, viu? Eu acho que depois que ele morreu, eu passei a dar mais olhos pro Tostão, que eu acho que hoje é um dos mais sóbrios colunistas, analistas de futebol brasileiro. E aí acho que essa viagem, porque, pô, foi nos anos 2000, só que eu tinha quase 50 anos, né, bicho? Então, enfim, loucura mesmo, né? O cara foi lá pra dar uma zoada e, enfim. Tentar ser feliz em outro lugar também, né? Tentar se achar depois da carreira de esportista. Enfim. Agora, bom, a gente também aliás, Rafa, eu tenho disso. uma pergunta pra você. Acho que não do ponto de vista do futebol no geral, mas a morte do Sócrates, ela na época te lembra a morte do Maradona no ano passado? Cara, eu acho que talvez assim, não no nível, não no tamanho, acho que não dá pra discutir, né? O que aconteceu na Argentina com a morte do Maradona é sobrenatural. Mas em algum sentido sim, eu acho que ele moveu pessoas. A torcida do Corinthians sentiu muito a morte dele. O momento da torcida ali, naquela homenagem, todos os jogadores de punho erguido e a torcida gritando, Sócrates, foi uma coisa incrível, foi uma coisa completamente espetacular ali, de você sente o luto coletivo, né? E as cenas de Ribeirão Preto, da procissão conduzindo o corpo dele até o cemitério, eram sei lá, centenas, milhares de pessoas ali, querendo
minimamente ver o cara, né? Então, pô, eu acho que assim, comparável mas a gente tem que saber que não vai chegar no mesmo tamanho. Não, com certeza. Eu acho que não era essa, né? Acho que em termos de tamanho não tem comparação, mas enfim, são duas figuras mais ou menos da mesma época, né? E que, enfim, marcaram o futebol, marcaram os seus clubes, os clubes por onde passaram e, enfim, marcaram suas seleções também. O Maradona vitorioso, mas o Sócrates, apesar de derrotado, vitorioso. E, enfim, acho que sobre Sócrates Antes foi da gente isso, fechar né? o Sócrates, eu queria passar 2 minutinhos. É um trecho do documentário Democracia em Preto e Branco. É um trecho divertido, até pela história que o Casão conta também. Então, vamos para mais uma sonorinha aqui pra gente fechar esse momento Sócrates. Se ela der play. Se ela quiser, né? A tecnologia, ela precisa funcionar aí. Em São Paulo. Sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos ver a Blitz, Maria Bethânia, Djavan, Ney Mato Grosso, Moraes Moreira, todos os shows, Caetano Veloso, todos os shows a gente ia. E da Rita, eu falei, pô, da Rita tem que ir, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem para assistir direito o show, porque tinha muita gente no Ibirapuera. Ficamos na lateral do palco, assim. E aí eu acho que foi o Casão teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians para a Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara, falei assim, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, você não é o Casagrande do Corinthians? Você joga no Corinthians, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita Lee. Tá bom, eu tirei a camisa e deu pra gente. A Rita era corintiana, então nos chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa história, um pouco do nosso posicionamento, então acabou unindo o útil ao agradável ali, né? O útil, agradável, a cerveja também, né? Que imagino que o pessoal devia estar no auge, né? Mas é sensacional, né? O espírito. Tá bom, te dou a camisa aqui, leva lá, dá pra ela. Você é jogador do Corinthians, cara. Como é que você não tem camiseta do Corinthians? Cara? Como pode um negócio desse, né? Mas é isso. Assim a gente fecha este primeiro bloco do Podcast Corneta, episódio 2. Muito bem, então o papo agora, não sei se vai ser polêmico. Futebol moderno, né? Saímos de 82, 83 para 2021, vamos pular uns bons anos aí. Vamos falar de Bola de Ouro, prêmio da France Football, Ballon d'Or. Não sei se é assim que pronuncia essa bagaça, mas... Ballon d'Or. O Messi ganhou o sétimo prêmio da Bola de Ouro. E talvez seja o primeiro que eu tenha visto com tanta clareza como um prêmio questionável. E talvez corretamente questionável. Então a primeira pergunta que eu queria te jogar é essa, Bento. Era pra ser o Messi? Cara, assim, eu acho... Pra mim, prêmio de Bola de Ouro pro Messi, pra mim é sempre inquestionável, cara. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Porque, cara, desde que eu comecei a gostar de futebol, assim, eu assisto Messi e assisto muito o jogo do Barcelona toda a temporada. Até hoje com os pés de rato. Você acha que ele devia ser o concurso, então? Já que é assim, tão inquestionável? Cara, eu acho que assim, um jogador que era muito questionado por não ter vencido nada com a sua seleção e ter tirado da fila uma Argentina que passou 28 anos sem vencer, eu acho, cara, que se o ponto é homenagear um jogador que fez isso,
E que não só fez isso jogando muito pelo Barcelona, volto a dizer, com um time que não tem nada sem ele, né? Eu acho que, cara, pra mim foi justíssimo, assim. Não tem nada sem ele, é a Argentina, você tá dizendo? Não, é o Barcelona. Já ia falar do Di Maria aqui, já ia parar tudo, uma crise aqui. O Mágico é ótimo jogador e acho que a Argentina tem bons jogadores, mas assim, falando de Barcelona exclusivamente, né, que é onde o cara jogou regularmente na temporada. A nossa geração aprendeu a ver o Messi, né? A gente até estranha vendo ele no PSG, eu estranho um pouco, pelo menos. Eu acho que o mundo inteiro, cara, eu não consigo entender o que tá acontecendo ali, porque foi uma temporada muito legal do Messi. É isso que eu acho, assim, foi uma temporada que o cara tava pegando o time nas costas e tocando bola pros moleques pra tentar ajudar. Enfim, acho que foi uma temporada linda, assim, do Messi, do ponto de vista até mais emocionado do que propriamente olhando pro futebol jogado. E, cara, ele jogou muita bola. É isso, assim, ele jogou muita bola. E se o Messi jogou muita bola na temporada... Se o Messi jogou muita bola na temporada, eu acho difícil que alguém tenha a possibilidade de ganhar uma bola de ouro, entendeu? Mas aí entra uma outra por aí. questão também, né? Porque assim, eu entendo o argumento, acho que o elemento Copa América, ele é crucial mesmo na decisão, né? E acho que esse é um debate, porque muitas vezes o título da Bola de Ouro vai para quem faz o melhor desempenho por seleções. O Modric foi assim, por exemplo, não ganhou a Bola de Ouro por outra razão que não o vice-campeonato da Croácia, né? Sim. E a Champions com o Real Madrid, né? Sim, mas acho que ele não foi o cara da Champions, né? Apesar do Modric jogar o fino do fino da bola. Mas esse é um debate. Assim, será que a seleção deveria pesar tanto para a escolha de melhor do mundo? Será que isso em algum sentido também não é injusto com alguns jogadores que não vão ter a seleção como um lugar em que pode render um prêmio mesmo? Estamos falando de jogadores que estão em seleções menores, seleções, sei lá, da África, como o Salah, por exemplo, que eu acho um jogador que sempre que o Liverpool for bem, ele pode estar ali nessa briga, porque joga muita bola. Eu fico com esse pensamento um pouco. Será que não pode acabar sendo distorcendo um pouco a temporada de futebol? O que você acha? Então, assim, olhando friamente para números na temporada, e o Bruno Formiga fez um vídeo ótimo sobre isso e fez um post sobre isso, né? Comparando Messi, Lewandowski e Benzema. Assim, tem um aspecto que o Benzema foi melhor e um aspecto que o Lewandowski foi melhor, que foi a quantidade de gols. O Lewandowski fez 54 gols em 45 jogos e o Benzema jogou 50 vezes na temporada. O Messi 49 e 40 gols. Só que assim, número de assistência, chutes no gol, chances perdidas, chances criadas, dribles completados, chances... É polvoroso, assim, sabe? Ninguém fez isso na temporada. Vai, né? Ninguém fez isso na temporada, entendeu? Mas eu concordo com o que você está falando. Eu acho que... Mas também... Eu queria dar o devido peso para a Copa América do ponto de vista da Argentina. Porque a gente que é brasileiro, pra gente contar a Copa do Mundo e assistir Copa América a cada 2 anos é um inferno. Mas os argentinos não ganhavam nada há 28 anos. Eu acho bom frisar isso. Porque foi uma conquista histórica para a Argentina, de certa maneira, sabe? Né? Então tem esse componente também. Eu torci muito pelo Messi, cara. Eu acho que ele merecia muito esse título. Provavelmente deve ser a última Copa América. Eu não sei se o Messi vai seguir jogando pela seleção, vai jogar a Copa. Eu sinceramente gostaria muito que o Messi ganhasse uma Copa, porque eu acho que ele merece. O ano em 2014, os brasileiros mais ufanistas podem até me xingar, mas pra mim era o cenário mais bonito, era a Argentina ser campeã daquela Copa contra a Alemanha, não dar mais um título pra uma seleção europeia e o Messi finalmente ganhar uma Copa com a seleção da Argentina, né, pra pararem de xingar tanto o homem lá na casa dos nossos irmãos. Agora, eu peguei uma coisa aqui, porque eu peguei as listas um pouco, foram alguns prêmios, né? Que foram aliás, muito debatidos esses prêmios. Aliás, falar foi emocionante a premiação do Bola de Ouro pra Alexis Puellas. Foi lindo o vídeo, ela tava quase chorando, a mãe tava chorando, a irmã foi emocionante, assim. Desculpa. Muito obrigado por me deixar clara a pronúncia, porque o nome dela se escreve... eu já ia ler ele Putellas.
E você falou Puellas, então você já me corrigiu de um problema aqui. Eu posso estar errado, viu? A gente tem as duas tentativas aqui também, então se você se você tá escutando, sabe o nome certo, comenta aí se você tá no YouTube. Qual que é a pronúncia correta da dona da bola de ouro, jogadora do Barcelona? E aí eu peguei a lista, o Donnarumma ganhou o prêmio de melhor goleiro, ganhando do Mendy, do Chelsea. Atrás ficou o Oblak, esse foi o top 3. Do masculino, dos melhores, foi Messi, Lewandowski, o terceiro, Jorginho. Esse eu acho que você não gostou muito ali, né? Eu achei essa uma de algumas distorções, porque foram uma lista de 30, eles foram apresentando aos poucos, né? Cara, assim, tem uns absurdos nessa lista de 30, como por exemplo o Luis Suárez ser o 17º atrás do Neymar, do Sterling, do Bonucci, do Chiellini. Pra mim é inadmissível isso. Então, a temporada que o Suárez fez é de tirar o chapéu. Pra mim ele tinha que ser o terceiro ali, não outro, não o Jorginho, não o De Bruyne, ninguém mais, era ele. Ele carregou o time do Atlético pra ser campeão na temporada passada do futebol europeu. Concordo. Eu acho que de maneira um pouco mais rústica do que anteriormente na carreira, talvez já um pouco mais limitado pela idade, mas de fato, assim. Mas tem momentos meio assim, né, do jeito que ele saiu do Barcelona, a forma com que a diretoria do Barcelona tratou ele, a forma com que ele vai lá e joga contra o Barcelona, acaba com o Barcelona, ele se provou ali, né? Deveria ter provado alguma coisa, mas é isso, né? Quem elege, essa eleição é sempre difícil, porque pesam muito o voto dos jogadores, dos treinadores, o pessoal vota sempre na sua panelinha, é difícil, né? Então, pra mim, assim, distorção é Neymar em 16º, sabe? Assim, cara, o Neymar não jogou mais que o Phil Foden na temporada. Desculpa, assim, não tô falando que o Neymar é melhor do que o Phil Foden, mas o Neymar não jogou mais que o Bruno Fernandes na temporada. O Neymar não jogou mais do que o Rubem Dias na temporada. Sabe, assim, é importante. E eu dou peso 1 para campeonato francês. Não adianta fazer farra no campeonato francês. E isso vale pro Mbappé também. Porque não adianta, assim. Pra mim é isso. Sabe, um zagueiro como o Thiago Silva, que não tá nem citado aí na lista. O Marquinhos, que tem que segurar a peteca de 20 jogadores no Paris Saint-Germain, jogou muito mais do que esses caras. O Sterling não foi principal jogador nem no City, sabe? E aí que eu vou chegar no Jorginho. O Jorginho é ótimo jogador, tal, não sei o quê. Agora, cara, o pilar do Chelsea é Mendy, Thiago Silva, Rudiger e Aspilicueta. Esse é o time do Chelsea. O pior só uma questão, porque o Sterling tá ali no 15º dessa lista, mas o De Bruyne... o De Bruyne é 8º, não tá aqui, tá? Eu já tava assustado aqui, porque eu achei que o De Bruyne não tava na lista, mas... mas eu tô com você, realmente. Tem umas coisas que são abismais, assim. O Chiellini jogou male, jogou a Eurocopa muito bem, mas foi só. O Chiellini não foi titular na temporada da Juventus. Foi uma temporada ruim. Horrível. Terrível. Horrível. É isso. Então, isso me incomoda mais, sabe? Eu achei que foi até uma surpresa o Neymar ficar em 16º, porque pra mim sabe, lá atrás. E só pra falar duas coisas, Rafa, assim, em termos dos jogadores que eu gostaria de ter visto com a bola de ouro também, cara, o Benzema e o Salah, né? Porque eu acho que são jogadores, assim, que pra mim agora, nessa temporada 21-22, eles são os dois melhores da temporada. E, cara, assim como eles dois, o Vinícius também vai entrando nessa lista, porque tá fazendo uma temporada linda pelo Real Madrid. E, cara, é isso, assim, basicamente eu não me indignei com o prêmio de melhor do mundo do Messi, eu me indignei um pouco com a lista. O Lukaku ficar fora do top 10 é absurdo, o Haaland ficar fora do top 10 é absurdo, sabe? Eles estão ali na boquinha, né, do top 10, os dois, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. O Lukaku... 12º e 11º. Não, algumas coisas são realmente, assim, muito... Eu acho que talvez nem o Cristiano Ronaldo devesse estar entre os 6 nessa temporada. Não foi uma boa temporada do Cristiano. Que eu acho que pesou... Ele já pesou esse começo de ano pelo Manchester, viu? Esse começo de temporada. Pesa. Eu acho que ele vai pesar mais na temporada que vem, porque realmente ele segura o Manchester nas costas.
todo e qualquer jogo que ele joga pelo Manchester, quando chega ali a casa dos 40 minutos, você fala, ele vai tirar alguma coisa daqui. E tira. E tira. É impressionante. Eu vou falar que eu passei a gostar mais dele nesse retorno do Manchester do que eu gostei ao longo de boa parte da carreira dele, porque ele tá mais raçudo, né? É outro Cristiano, esse que voltou pro Manchester. Voltou pra um desafio... Espetacular. Um time ferrado, que tem condição de jogar bola, tem um cara ali pra ajudar ele no meio campo, que é o Fernandes, o Bruno Fernandes joga muito, tem o Sancho que joga muita bola também. Mas é um desafio, né, o Manchester, cara. Um desafio complexo pra quem já coletou Copas com o Real Madrid, né? E tem aquela coisa que a gente assiste... o campeonato italiano passou por uma... A gente viu pouco campeonato italiano, né? Desde que o Cristiano se mudou pra lá. Então também a gente não conseguia ver isso todo final de semana. Aliás, final de semana e terça e quarta-feira, né? E, enfim, o Manchester United é um time com muito mais repercussão do que a Juventus hoje em dia aqui no Brasil. Isso é verdade. Antes da gente rodar a bola para o nosso corneta cultural, para a nossa dica cultural do podcast Corneta, a gente está gravando um programa na quinta-feira, ele vai ser lançado sexta, 10 da manhã. E nesta quinta-feira o Galo foi campeão brasileiro, finalmente. Ganhou de virada, estava perdendo de 2-0 pro Bahia e virou no finalzinho. E foi campeão brasileiro lá na Fonte Nova, deixou o Bahia numa situação terrível. E selou um brasileiro que já estava decidido fazia bastante tempo, né, Bento? Opa! A gente já, hoje em dia, né, esse Campeonato Brasileiro, a gente já tá olhando pra classificação de Libertadores, isso que tá emocionante, e fuga do rebaixamento, que tá uma loucura coletiva, assim, né? Cada time querendo se enfiar no buraco, que não tem como. E parabéns pro Galo, né, bicho? Porque muito tempo sem ganhar um título brasileiro, primeiro com o Tele Santana, e esse com o Hulk, né? Acho que antes de falar do Cuca, falar do Hulk, né? Não, cara decisivo... Com o Hulk, com o Nacho, que eu acho que o Nacho também foi bem importante para essa campanha do Galo. E num dos piores anos do VAR que o futebol brasileiro já viu. Não tô dizendo que o Atlético ganhou por causa do VAR, ganhou por causa de pênalti, não sei o que. Acho que dá para discutir um monte de coisa, mas... O ano ruim do VAR no Brasil, hein? Foi. Nunca foi bom, né? Mas esse ano, especialmente, inclusive, estão jogando São Paulo e Grêmio agora... E o juiz do jogo e o juiz do VAR são os mesmos do jogo do Grêmio que rolou pancadaria contra o Palmeiras. O primeiro jogo que volta a torcida do Grêmio depois daquilo e os caras botam o mesmo juiz. E assim, Rafa, eu vou falar, cara, eu acho que não foi, não sei lá se foi o pior, se foi o melhor ano do VAR. Pra mim, a questão é a gente perdeu a paciência, porque essa bosta não funciona, cara. Tá terrível. Um negócio, Todo mundo tá tomando tudo que é lado. Exato, é a terceira temporada disso, cara. É insuportável. Não, e agora que tem a coisa do áudio do VAR, parece que a gente vai entendendo que os juízes não entendem nada de futebol. Aí é uma delícia, né? Porque aí você passa 2 minutos rindo e, pô, faz seu dia, né? Pois é. Não, eu sou um defensor de que o microfone do juiz, quando chama tinha que ser VAR, divulgado na hora. Tem que tocar no estádio. As pessoas têm que ouvir o que esses caras estão falando ali. Porque, como pode? A gente fica lá, depois vai ouvir de noite e escuta os caras falando com uma quantidade de besteira, olhando pro lance, falando uma coisa e o lance é outra. Você fala, porra, podia eu apitar ali, né, velho? Pois é. E não tem essa história de que o VAR favorece os times menores contra os times grandes. Não existe isso. A pressão da torcida chama o VAR. Todo mundo foi prejudicado e ajudado com o VAR ao longo do campeonato. Acho que também não tem favoritos, não tem aquela coisa de VAR Mengo, etc. Não dá pra falar dessas coisas. Mas realmente eu acho que foi a pior temporada do VAR brasileiro. E a pior temporada dessas escolhas, né? De quem vai pra escala, juiz novo sendo posto em jogo difícil. Cagada atrás de cagada com esse aparelho maldito, essa coisa da linha de impedimento que eu falava desde o ano passado, e eu lembro muito bem até de você me criticando, de falar, mas você... e inclusive o nosso querido amigo Francisco me criticando, falando, mas você não vai confiar na linha, na tecnologia objetiva? E aí apareceu, eu não sei se eu comentei isso no primeiro programa, um vídeo, eu tô tentando achar esse vídeo até agora, quem falou dele foi o Arnaldo Ribeiro, do Gaciba treinando o pessoal do VAR.
e treinando como montar a linha. Daí ele fala assim, não, puxa um frame pra cá, não, ajusta a linha um pouquinho mais por aqui. Aí, pô, que tecnologia é essa? Que você tem que ficar ajeitando a linha na mão, encontrando o frame certo do passe, porra. Não, e assim, é isso, Como é que né, dá cara? pra confiar numa linha dessa, né, cara? Não tem. Não dá pra matar o lance que é a mesma linha se você não tem um negócio preciso ali, né? Pra te dizer, pô, vai tirar 10 centímetros de uma linha de computador? Não dá. E o pior é que o tempo do VAR, ele entra naquela coisa, sabe assim, o Daronco apitou Flamengo, Palmeiras e Flamengo e Atlético. E foram ao todo, sei lá, 86 faltas, tipo, somados os 2 jogos. E o VAR meio faz essa coisa de travar o jogo. Um jogo que já é ruim, mal jogado, é um desastre. Desastre, desastre, desastre. Bom, se ouviu esse som latino, você já sabe, é hora da dica cultural. Vou deixar ele bem baixinho, porque na semana passada o Bento disse que depois de 2 minutos ele já tava maluco. A cumbia é pesada pra você, é isso? É muita informação, né? Uma cúmbia sem festa é difícil, né, cara? É verdade. Vamos lá. Bom, acho que a gente falou um pouco de um período da ditadura, né? E, cara, eu não sei se é o melhor filme do mundo ou foi a melhor coisa do mundo, o Wagner Moura, o Marighella do Wagner Moura, mas eu vou indicar uma biografia do Marighella, escrita pelo Frei Beto, que também participou da resistência política durante a época da ditadura, que é o Batismo de Sangue. Eu tô começando a ler agora e eu tô achando o máximo, assim, sabe? Discussões que vão muito além, né? Elas passam todo o marxismo, então discussões entre maoístas durante os anos 60 e stalinistas, problemas no PCB e no PCdoB. São discussões bem interessantes, acho que o Marighella falando também é muito legal. E, cara, eu recomendo. E é bem escrito, não é uma biografia jornalística, é uma biografia com bastante dedicação a uma determinada poética, né? Isso eu achei muito legal. Eu vou indicar também o disco do Sócrates, é claro. Claro. O disco do Sócrates, ele se chama Casa de Caboclo. Tá? Exatamente. Mas você vai encontrar no YouTube como Sócrates Compacto Duplo 1980. Exato. Absolutamente. Tá sem barba, né? Parece um menino, novinho. É absolutamente agradável o disco, é bem divertido, enfim, não é nada demais. O Magrão canta bem, não é nada excepcional, mas o Magrão cantava bem. Não é nada demais, mas é muito legal. E um filme, claro, a gente já citou ele aqui, o Democracia em Preto e Branco, lançado em 2014. O diretor Pedro Asbeg, ou Asbeg. É um filme bem legal, assim, dessa época, que no nosso Corneta Cultural de hoje vai fechar também com o álbum da Rita Lee, já que ela passou pelos nossos ouvidos, o Rita Lee de 1979, que é um descasso, que tem Mania de Você, que é uma baita de uma música, Papai Me Empresta o Carro, Corre, Corre, Doce Vampiro, é um descasso. Grande tá bom? Rita Lee. Então, ó, eu ia deixar uma dica, até ela fugiu da minha cabeça, eu ia dar uma outra dica cultural. Ah, sim, lembrei. Não é um filme, não é um livro. Entrem lá no YouTube e procurem uma entrevista do Sócrates para EPTV. Não vou exaltar o repórter. O Datena era repórter da EPTV na época. Ele falou, bateu na casa do Sócrates. E pegou ele meio de surpresa, assim, de férias pra dar uma entrevista. Chegou lá, o Sócrates estava ouvindo um Fagner, aí ele canta depois a música do Toquinho. É um momento meio divertido, assim, né? Ele chega lá, fala assim, você tava curtindo as férias, pelo menos até agora? Eu, Sócrates, até agora tava legal. Agora ficou meio chato aqui. É um momento divertido, os dois se davam bem. Na época o Datena era jornalista esportivo, né? Chegou a ser narrador, voltou a ser recentemente aí. Narra Bundesliga. E campeonato italiano, né? Ele chegou a narrar também. Transmissões loucas com o Craque Neto e Rafa Oliveira. Pois que time, né? Datena, Craque Neto e Rafa Oliveira. Falamos sobre isso num falecido podcast, o Padcast. E pra fechar, minha gente, eu queria trazer uma coisa bastante... Um áudio que
talvez tenha sido a melhor definição de Corinthians que eu já tenho encontrado na minha vida. E acho que talvez, cara, talvez, não sei, o Vasco no Brasil seja um tipo de um time que consiga ter essa identificação com o que o Sócrates vai dizer sobre o Corinthians e que vai ser a forma que a gente vai quase terminar aqui o programa. E aí eu queria deixar pra você, Bento, falar seu último tchau pra gente deixar o pessoal com a definição mágica do Sócrates sobre o Corinthians. Mandar um beijo e um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. Mandar um beijo e um abraço pra você. E, enfim, galera, tamo junto, vamos seguindo, segundo programa. Hoje teve um toquinho de futebol moderno também. E, enfim, samba do avião. É isso. Então, minha gente, um grande beijo, um grande abraço pro Bento, pra você que tá aí escutando a gente. Na semana que vem a gente tá aí de novo, sexta-feira, 10 da manhã. E não sabemos ainda até quando vamos esse ano, mas voltaremos ano que vem, tá chegando dezembro. Acho que a gente vai até pertinho ali do Natal, quem dera, né, fazer um dia de Boxing Day aqui também no meio das férias, ia ser divertido. Mas é isso, minha gente, um grande beijo, um grande abraço pra vocês, até sexta-feira que vem. Fiquem com o maravilhoso Magrão falando sobre o que é o Corinthians. Ter tido a oportunidade de viver boa parte e o mais importante período da minha vida dentro do Corinthians foi algo extraordinário para a minha formação. Estive no Corinthians entre 79 e 84. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Num país em que os mais fracos, social, política e economicamente, não têm voz nunca, nesse caso tem. Quer dizer, através do Corinthians eles conseguem se manifestar. Quer dizer, a torcida corintiana utiliza o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhe é dado de direito.